Mandei, vou mandar no grupo também. Mas deixa ele aberto. Você mandou ele aberto? Mandou para mim? Último aqui. Está sendo gravado. Já abri a gravação. Aí, ó, pronto. Foi? Foi. Pode entrar. Já está liberado. Vou mandar lá nos grupos. Revisão FGD1. Tá. Tem bastante gente, já? O Vitor, tem bastante gente? Hã? Pessoal, estão me escutando bem? Perfeitamente. Então, bora lá, então. Bora começar, então. Eu não vou ter acesso ao chat de vocês. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, pergunte, eu vou estar de fone, beleza? Beleza. Bora, então. Galera, o material está na mão de vocês, aí a gente vai começar a nosso planejamento. Hoje, a primeira aula é falando sobre... São 5 tópicos a cada dia. Desculpa a demora, pessoal do presencial, pessoal do online, que eu estava tentando solucionar o problema para gravar a nossa reunião. E agora, tranquilo, já está resolvido o problema. E agora a gente vai começar a nossa revisão, o FGD. Galera, primeira coisa que a gente começou é trabalhando com a razão como forma de planejamento, razão e proporção. Eu selecionei 5 conteúdos por dia para a gente revisar. Então, a gente vai começar aqui razão e proporção bem rapidinho, dicas importantes para a prova da UFGD. Toda prova da UFGD tem uma questão de razão e proporção, tá? Isso, toda prova da UFGD tem uma questão de razão e proporção. E aí, primeira coisa que a gente tem que lembrar, toda vez que trabalha com escala, quem é a tal da escala? A escala é sempre o desenho dividido pelo real. Então, olha só, a prova da UFGD é uma prova mais tranquila no nível de matemática. Então, assim, tem grande probabilidade de cair escala na prova da UFGD. Então, a escala é sempre o D, que é o desenho, dividido pelo R, que é o nosso real. Então, é o desenho dividido pelo real. Essa escala serve para transformar distância, serve para transformar comprimento. Ela não serve nem para transformar área
muito menos para transformar volume. Ela não se usa nem para transformar em área nem volume. Se for uma escala de área, se você tiver que transformar área, o que você faz? Lembra que a área é uma relação quadrática. Pega a escala, eleva ao quadrado, aí você coloca a área do desenho dividido pela área real. E se for volume, professor, como que trabalha? Mesma ideia, só que o volume é uma relação cúbica. Pega a escala, eleva ao cubo, e aí você vai ter o volume do desenho dividido pelo volume real. Se você for relacionar figuras semelhantes, figuras entre áreas, olha só, se trabalhar com figuras relação entre áreas, olha como que você pode fazer uma relação entre áreas. Como que você trabalha com a relação entre áreas de figuras planas? Como que você trabalha com a relação entre áreas de figuras planas? A área 1 dividido pela área 2 é igual ao lado 1 dividido pelo lado 2, porém, ao quadrado. E se for uma relação entre volumes? Gente, olha só, relação entre volumes, por exemplo, se você corta um cone na metade da altura, o volume não foi cortado na metade, porque o volume é uma proporção cúbica. Então, a relação entre volumes será uma proporção cúbica. Então, como será a nossa relação entre volumes? Será assim, ó, o volume 1 dividido pelo volume 2, isso é a altura 1 dividido pela altura 2, porém ao cubo, certo? Então, gente, primeira coisa, lembrem-se disso, ó, razão e proporção, escala de área, tem que levar ao quadrado. A escala normal transforma tamanho, comprimento, só não transforma nem área e nem volume. Se for área, eleva ao quadrado, se for volume, eleva ao cubo. Belezinha? Tranquilo? Dica do Marquinhos para vocês. Questão que ele fala que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Esse D aqui, o que significa esse D? Significa de cima. Esse D significa de cima. E o grandezas inversamente proporcionais, esse I aqui significa o quê? Embaixo. Então, ó, vamos assassinar o português aqui, ó. O D significa de cima e o I significa embaixo. Como assim? Por exemplo, se eu falo para você que a resistência de uma porta é diretamente proporcional à sua espessura. Então, ó, a resistência de uma porta é um K, sempre proporção, gente, quando ele fala diretamente, inversamente, sempre vai ter um K na jogada. Diretamente proporcional, então o K vai multiplicar a resistência, será diretamente proporcional à espessura e inversamente proporcional à altura. Então, quem é diretamente proporcional vai estar de cima, quem é inversamente proporcional vai estar embaixo. Então, quando ele falar diretamente proporcional, você coloca multiplicando uma constante. Quando ele falar inversamente proporcional, você coloca dividir uma constante. Isso você pode usar para resolver aquelas questões de herança. Sabe aquela herança de 500 mil que foi dividida entre 3 herdeiros, diretamente proporcional às suas idades? Bom, eu não vou escrever o texto, mas imagina que você tem uma herança de 500 mil reais, que vai, ó, pode cair herança, pode cair lucro, pode cair participação da empresa, diretamente vai ser dividido esse lucro de 500 mil reais, diretamente à idade, diretamente ao capital investido, sei lá, vamos colocar a idade, diretamente à idade de 3 pessoas, olha só, diretamente proporcional à idade de 3 pessoas, 12, 13 e 25 anos. Você não pode falar que a primeira pessoa vai receber 12, muito menos 13, muito menos 25, mas vai receber uma proporção de 12, uma proporção de 13, uma proporção de 25. O que significa isso? Basta, se for diretamente proporcional, lembra que é de cima. Basta você multiplicar uma constante, multiplica uma letra. Então você vai ter que o valor que o primeiro cara vai receber mais o valor que o segundo cara mais o valor que o terceiro cara, isso vai ser igual
a 500 mil. E aí você vai substituir. O valor do A é 12K, o valor do B 13K, o valor do C 25K, igual a 500 mil. Resolveu? Achou o valor do K? Cuidado, o K não é o valor de cada um deles, é a constante de proporção. E aí você tem que multiplicar por cada um deles. E se fosse inversamente proporcional? Não vamos resolver, só para entender como ficaria a montagem se fosse inversamente proporcional. Ficaria como? K sobre 12, K sobre 13, K sobre 25. O raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Outra dica importante para vocês, ó, não vem caindo questões de torneira, mas pode cair questões de duas pessoas realizando o mesmo serviço, só que com tempos diferentes. Por exemplo, eu pinto a parede ali em 10 horas, o Gui pinta a mesma parede em 15 horas. Se a gente for trabalhar juntos, quanto tempo vai levar para a gente terminar essa mesma parede? É uma ideia de problema de torneira, onde nós dois, somos duas pessoas, cada um tem um tempo diferente, e aí a gente vai trabalhar de maneira juntas. Como que você resolve esse tipo de questão? A gente chama isso daí de problema de torneira. Problema de torneira, tá? Como que você resolve problema de torneira? A gente trabalha com problema de torneira juntas. Eu nem vou completar problemas de torneiras separadas, porque não convém para o FGD. Para o FGD, problema de torneira junta. Você faz assim, ó, 1 sobre o tempo 1, mais 1 sobre o tempo 2, mais 1 sobre o tempo 3, e assim por diante, vezes x, isso é igual a 1. O que é o x? O que é o T1, o que é o T2, o que é o T3, e assim por diante. T1 é o tempo individual, o T2, o T3, o x é o tempo em comum de todos, tá? Então, T1 é o tempo individual do primeiro, T2 é o tempo individual do segundo, o T3 é o tempo individual do terceiro, e o X é o tempo em comum a todos, o que todo mundo vai trabalhar juntos. Então, essa é a nossa fórmula de problema de torneira. Eu coloquei na listinha de vocês uma questão que envolve divisão proporcional, e uma questão que eu preciso fazer com vocês, que é a questão número 3. Vale a pena lembrar sempre como se resolve regra de 3 composta, tá? Como que se resolve regra de 3 composta? Como que você trabalha com regra de 3 composta? Moçada, regra de 3 composta, a primeira coisa que você tem que fazer é montar uma tabela. Então, olha só a questão número 3. A equipe da seção da confeitaria de uma fábrica de chocolate possui 50 funcionários que, trabalhando 8 horas por dia, produzem 2.000 barras de chocolate. Então, a gente vai ter, primeiro, ó, a gente vai ter funcionários, que são as pessoas, tá? A gente vai ter horas por dia, a gente vai ter 2.000 barras de produção. A produção deles vai ser 2.000 barras de chocolate. 8 horas por dia e 50 funcionários. Beleza. Segunda situação, ele fala assim, ó, se o número de horas trabalhadas for reduzido para 5 horas, então eles vão trabalhar 5 horas por dia, determina a quantidade necessária de funcionários, ele quer saber o número de funcionários, para produzir 2.500 barras de chocolate. Então, a gente tem ali, ó, uma regrinha de 3 composta. Como que eu sei que eu tenho uma regra de 3 composta? Quando existe mais de 2 grandezas variando, certo? E aí, sempre são clássicas, gente. Para você resolver a regra de 3 composta, não tem segredo. A primeira setinha é a do X, e sempre a primeira setinha vai para cima. A primeira setinha é a do X, e sempre a primeira setinha vai para cima. As demais setinhas, você não pode levar em consideração os números. Você tem que visualizar a situação. Se você aumentar o número de pessoas, você precisa de mais ou menos horas por dia trabalhada? Menos horas por dia. Então, você vai diminuir a quantidade de horas trabalhadas. Se você aumentar, esquece o resto, gente, esquece o resto. É sempre o X com as demais relações. Se você aumentar o número de funcionários, não é com o vizinho que você monta a setinha, não é com o vizinho. É sempre o X
com as demais relações. Então, se você aumentar o número de funcionários, a gente acabou de concluir que vai diminuir o número de horas por dia. Se você aumentar o número de funcionários, vai produzir mais ou menos? Mais. Então, aqui vai aumentar também. Beleza. Feito a setinha, o que, que você faz? Coloca o x aqui, ó, 50 sobre x, é igual. O que estiver invertido, você inverte. Então, vamos inverter? Vai ficar 5 sobre 8 vezes, aqui, ó, já dá para cortar duas bolinhas para ficar mais fácil. E aí você vai colocar 20 dividido por 25. Marquinhos, por que você inverteu a primeira e não inverteu a segunda? Porque a primeira está invertida e a segunda não está invertida. Então, você não precisa inverter a segunda. E agora é só você resolver. Lógico, dá para dar uma simplificada aí para amenizar os cálculos. Você não tem calculadora na hora da prova. Ó. O 25 com o 5 fica um 5 aqui. O 20 dividido por esse 5 fica um 4 aqui. E aí já tá bom, né? Não precisa também caçar chifre na cabeça de cavalo. Fica 50 sobre x, isso é igual a 4 sobre 8. E aí você vai cruzar. Vai ficar quem? 4x é igual a 400. O valor do x vai ser igual a 100. Beleza? Tranquilo, gente? De boa? Regra de 3 composta. Uma outra questão que é interessante fazer é a questão número 1. Que é a questão, na verdade, a questão número 1... Na verdade, a questão número 1 é tranquilo de vocês fazerem. Uma questão que é parecida com as questões que caem na UFGD é a questão número 2. Olha essa questão número 2. É parecidíssima com o estilo de questão que cai na UFGD. Ele fala assim, ó. A fim de visitar um grande amigo, Samuel viajou do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Sabendo que o trajeto que ele percorreu foi de 1.200 quilômetros e o consumo do combustível foi de 80 litros. Calcule quanto... Ah, não, essa aqui está muito de boa, pô. Ele quer saber quantos quilômetros por litro, gente. Olha só. Essa eu vou fazer aqui rapidão e vou fazer a número 1 também, ó. Ele quer saber quantos quilômetros por litro. Achei que ele queria saber outra coisa. Então, ó, aqui, 1.200 quilômetros, ele gastou 80 litros. Então, quantos quilômetros ele vai percorrer por litros? É só cortar aqui e dividir. Quanto que é 120 dividido por 8? Seria 15 quilômetros por litro. Beleza? Tranquilo, gente? Essa daí, se cair, graças a Deus, levanta a mão pro céu e fala, opa, mais uma que eu vou acertar. Beleza, gente? Tá tranquilo? Acho que regra de 3, simples e composta, essas... Sempre eu coloquei 5 questões. Sempre eu coloquei 5 questões. Como vai funcionar? Eu vou fazer 2 aqui no quadro, as 3 que sobrarem é de tarefa para vocês. Então, eu fiz 2 aqui, vou deixar 3 para vocês fazerem, e aí qualquer dúvida vai me perguntando, a gente vai montando. Eu não mandei ainda, acho que eu já mandei a resolução da lista. Não, né? Eu vou mandar hoje ainda a resolução da lista completa já, com o gabarito e a resolução. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, bora lá. Qual que é o segundo tópico que está na ordem aí? Função de segundo grau? Tabela? Não. Conjunto. E probabilidade. Moçada, outra certeza, assim, certeza não, mas é complicado falar certeza que vai cair na prova, né? Mas vem caindo quase todo ano na prova da UFGD uma questão de função do segundo grau. Então, vale a pena lembrar a ideia de função do segundo grau. Como que você trabalha com função do segundo grau? Primeira coisa, o que eu tenho que lembrar de uma função do segundo grau? É toda função que obedece essa lei de formação. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é a nossa função do segundo grau. Porém, o a não pode ser zero, porque se o a for zero, deixa de ser uma função do segundo grau e se torna uma função de primeiro grau. Um detalhe importante na função do segundo grau é achar as suas raízes.
Sempre que ele pedir raízes, gente, de uma função do segundo grau, na verdade, toda vez que ele fala raiz ou raízes de uma função, é para você pegar a função ou o y e igualar a zero. Se você igualar a zero isso daqui, você vai ter uma equação do segundo grau. Gente, equação do segundo grau não tem segredo. Ah, eu gosto de fazer somaproduto, fator, sei lá, você pode brincar do jeito que você aprendeu por aí. Mas assim, não tem segredo. Apertou, você vai correr para onde? Bhaskara. Então, pelo amor de Deus, não vai me errar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O valor do x é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Professor, eu odeio somaproduto. Calma, gente. Você não precisa gostar de somaproduto. Mas é interessante você saber as fórmulas de somaproduto. Não é para resolver a equação de segundo grau. Você resolve a equação de segundo grau por Bhaskara. Dá para fazer equação de segundo grau por Bhaskara. Porém, existem probleminhas de equação do segundo grau que se resolvem por somaproduto. Não é pela fórmula de Bhaskara, sim. O problema cai na somaproduto. Então, a soma das raízes. Qual que é a soma das raízes de uma equação do segundo grau? Menos B sobre A. Isso é a soma das raízes. E o produto das raízes? x1 vezes x2. Quem é o produto das raízes? C sobre A. Então, a soma das raízes é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A. Um detalhe importante, o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Se for uma parábola, o A com a concavidade para cima, o A é positivo. Se a parábola tiver a concavidade para baixo, o que significa quando se tem uma concavidade para baixo? Se você tiver a concavidade para baixo, significa que o A é negativo. Não interessa se a concavidade é para cima ou para baixo. O ponto de intersecção da parábola com o eixo Y, esse daqui, ó, é sempre o valor do C. Então, ó, esse cara aqui é sempre o valor do C. Uma ferramenta para você montar a função. Porque assim, galera, deixa eu dar uma dica importante para vocês. Numa função do segundo grau, não tem milagre. Não dá para fazer por vou fazer por bom senso. Não dá, pô. Uma função do primeiro grau você faz, você vai na malandragem, numa função exponencial você vai na malandragem. Função do segundo grau não tem jeito. Se você não tiver a fórmula, você vai ter que montar a fórmula. E uma ferramenta para você montar essa fórmula, nós chamamos de forma fatorada. Qual é a forma fatorada de uma função do segundo grau e para que ela serve? Ela serve geralmente quando você tem um gráfico e aí ele te dá as raízes, tanto que a forma fatorada é A vezes x menos x1 vezes x menos x2. O que é o x1 e o x2? O x1 e o x2 são as raízes. É onde a parábola cruza, intercepta o eixo x. Aí você vai colocar aqui, ó, o x1 e o x2, e aí você vai precisar de um outro ponto, aí você vai ver na parábola qual é um outro ponto, para você trocar o x e igualar para você achar o valor do A. Feito isso, você achou o valor do A, você consegue montar a fórmula. Também não precisa fazer o chuveirinho, você não tem tempo nem saco para isso. Então, aí ele vai perguntar o f de 2, aí você só calcula direto. Então, essa fórmula aqui é chamada de forma fatorada. Ela serve para você, tipo assim, ó. Vou te dar um gráfico aqui. Ó, se eu te dou esse gráfico aqui, ó. Eu falo que aqui é menos 1. Lá do outro lado é 3. E aqui é 6. Aí eu falo assim, ó. Qual que é o f de 2? Lógico que ele vai contar uma história para montar isso daí. Como que você calcula o f de 2 a partir desse gráfico? Não tem, cara, como eu falei, função do segundo grau não tem malandragem. É montar a fórmula. Como eu conheço as raízes, eu já vou direto aqui, ó. F de x é igual o A vezes x menos 1 fica mais 1, x menos 3, beleza? Aí eu preciso achar o A. Como que eu vou fazer para achar o A, Madu? Eu não posso usar nem essa raiz e nem essa. Eu já vou direto para esse outro ponto aqui. O que significa esse outro ponto aqui? Qual é o valor do x nesse ponto? 0. Então, significa que o f de 0 é igual a quanto? Então, vamos trocar. Vai ficar quem? A vezes 0 mais 1
vezes 0 menos 3 é igual a 6. Então, qual é o valor do A? O A vai dar menos 2 resolvendo. Só que eu não quero o valor do A. Eu quero f de 2. Então, você pode montar a sua fórmula. A sua fórmula vai ficar menos 2 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Se você quiser, você pode fazer chuveirinho. Ela vai ficar nessa cara aqui, ó, mais bonita. Só que você não tem tempo na hora da prova e nem saco para fazer isso. O que ele quer? O f de 2. Então, o que você faz? Não precisa fazer o chuveirinho para você calcular o f de 2. Já vem direto. O f de 2 vai ser igual a menos 2 vezes 2 mais 1 vezes 2 menos 3. Então, quem vai ser o f de 2, que é o que ele perguntou, vai dar 3, 6 menos 1 vai dar 6. Também. Foi? Beleza? Galera, outra coisa que sempre cai em provas de vestibular. Outra coisa que sempre cai em provas de vestibular, e aí eu não estou falando somente da UFGD, é vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Aí agora vamos falar sério agora, vai. Sempre cai em provas aí, ó, vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Pelo amor de Deus, não me erra a fórmula do x do vértice agora, vai. Menos b sobre 2a. X do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice? Qual é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Se você esquecer a fórmula do x do vértice, como que você pode fazer? Média das raízes. Porque toda parábola ela é simétrica. Ó, vou dar até um macete para você resolver essa questão. Tá? Ó, do 1 até o 2, você teve aqui, ó, a distância da primeira raiz, aqui, é 1. O 2 estaria aqui assim, ó. Que seria uma unidade da distância da outra raiz. Como a parábola ela é simétrica, esses dois caras estariam no mesmo alinhado. Ó. Por isso que deu f de 2 igual a 6. Isso vale para quaisquer dois pontos. Se você fizer a média entre esses dois pontos, que tem o mesmo resultado, sempre vai dar no x do vértice. Então, se você esquecer a fórmula do x do vértice, você pode calcular o x do vértice sendo x1 mais x2 dividido por 2. E o y do vértice? Como que você pode calcular o y do vértice? Pega o x do vértice e substitui. O resultado que você vai encontrar já vai ser direto o seu y do vértice. Professor, Oi? pode repetir essa média das raízes, por gentileza? Olha só, se você pegar as duas raízes, ó, e fizer a média deles, vai cair bem aqui no meio, ó. Porque a parábola ela é simétrica. E aqui no meio é o x do vértice. Por isso que o x do vértice, para você calcular, tem uma outra maneira que é fazendo a média entre as duas raízes. Tudo bem? Entendi, muito Galera, obrigada. Beleza? E como que eu sei... Oi? Essa questão do vértice geralmente cai pedindo aquela coisa de horário de pico? Então, geralmente a questão do vértice é isso que a gente vai falar agora. Como que eu sei se eu tenho que calcular o x do vértice ou o y do vértice? Se eu perguntar valor máximo, se ele perguntar valor máximo, gente, não tem segredo, tá? Na questão, se ele perguntar para você valor máximo ou valor mínimo, é sempre uma questão de de y do vértice. Valor máximo, valor mínimo, sempre será uma questão de y do vértice. Altura máxima, lucro máximo, receita máxima, quantidade máxima, calor máximo, calor mínimo, valor máximo ou valor mínimo é sempre uma questão de y do vértice. E como seria uma questão de x do vértice? Não é o valor máximo, é o valor que deixa máximo. O valor que deixa máximo ou que deixa mínimo, aí é a questão do x do vértice. Ó, professor, mas vai cair os dois? Não, não vai cair os dois ao mesmo tempo, tá, gente? Dependendo da concavidade, ou você tem mínimo ou você tem máximo. Então, se ele perguntar valor máximo, lógico que não vai ter valor mínimo, tá? Então, ou vai ter um ou vai ter outro. Se ele perguntar valor máximo ou valor mínimo, é uma questão de y do vértice.
Valor que deixa máximo, que deixa mínimo, aí é uma questão de x do vértice. Tem uma questão que já caiu 2 vezes na UFGD, que é aquela questão do ônibus, que vai entrando mais aqui. Aí ele fala assim, se o ônibus estiver lotado, a pessoa paga, sei lá, R$200. E a cada lugar vazio, o preço aumenta tanto. Como que você resolve aquele tipo de questão? Basta você lembrar a fórmula da receita. Qual é a fórmula da... O que é receita? Receita é o que uma empresa recebe. Receita é o que uma empresa recebe. Qual é a receita de uma empresa? A receita de uma empresa sempre vai ser o preço multiplicado pela quantidade. Tá? Então, o preço vezes a quantidade. Sempre a receita é preço vezes quantidade. Aí, naquela questão, você vai colocar lá, ó, receita vai ser o preço inicial, sei lá, 160, vezes a quantidade inicial, 40. Para cada lugar vago, ou para cada pessoa que aumenta o preço, aí depende de cada situação, você vai fazer uma balancinha. Aqui, ó, se eu diminuir uma pessoa, aqui aumenta 20. Se eu diminuir X pessoas, aqui aumenta 20X. É sempre você montar dessa maneira. Coloca o inicial e aí você coloca o que acontece em cada um deles. E aí é só acrescentar um X. Ô Marquinhos, você pode escrever de outra cor esse negócio aí que não tá dando pra enxergar nada? O vermelho? Essa parte aí final. Tá aí dando pra... Tá cortando a tela, Luquinhas? É o Luquinhas, né? É o Lucas. Ô, Tá Luquinhas, cortando chorei um com pouco, essa mensagem, tá? Então, ó, É. até onde que dá pra ver aqui? Aqui dá? Aí já tá acabando, tipo, mas aí acabou. Tá, então beleza, eu vou escrever aqui, ó. Então, ó, o que é receita? Receita é o preço vezes a quantidade. Vamos supor que o preço inicial é 160. A quantidade inicial é 40. E aí ele fala, para cada pessoa que não vai, aumenta R$20. Se não vai X pessoas, aumenta 20X. É sempre essa balancinha que você faz nesse tipo de questão. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei uma dessa aí na lista de vocês. Oi. Pra onde? Pra cá? Puxa pra cá, Vitor, fazendo favor. Marquinhos, como que faz para Oi. resolver aquele tipo de questão que, por exemplo, você colocou numa lista de revisão de semana passada que dava a reta do segundo grau e ele falava de um atirador que lançou a 45 graus, não sei o que lá, que daí seria Aí uma aquilo reta, ali né? é outro tipo de questão. Você faz geometria analítica, você vai fazer por distância de ponta reta. Se não me falha a memória. Vai ter que fazer por distância de ponta a ponta ou de ponta reta. Eu acho que ela não faz por função do segundo grau. Gente, olha só, deixa eu ver se eu coloquei uma dessa. Não, não coloquei. Mas, ó, vamos fazer uma questão aí que é legalzinha. A questão número 6. Em um projeto arquitetônico, será construído um arco no formato de uma parábola em que o ponto mais alto está a 25 metros do chão e a distância entre as bases do arco são 10 metros, conforme a figura. Primeira coisa, sabendo que para sustentar esse arco, 2 pilares serão colocados a 3 metros das bases, verifica-se que a altura de cada pilar. Gente, tem uma função do segundo grau aí? Tem alguma função do segundo grau? Não. Mas como que eu sei que é uma questão de função do segundo grau? É uma parábola. É um gráfico de uma função do segundo grau. Primeiro, para ser uma função, tem que ter o plano cartesiano. Então, nesse tipo de questão que não tem o plano cartesiano, que nem a questão número 6, acho que tem mais uma, a questão número 10, que ele não me dá o plano cartesiano, sempre você coloca, eu gosto de colocar o plano cartesiano, bem aqui, ó, essa é a questão número 6. Eu gosto de colocar o plano cartesiano bem na primeira raiz. Eu já coloco aqui, ó, eu gosto. Você pode colocar no meio também, tá? Ou coloca no meio ou no começo. Eu gosto de colocar no começo, eu acho mais legal. Então, ó, aqui vai ser a primeira raiz. Qual que é a primeira raiz? 0.
A última raiz, qual que vai ser a última raiz aqui? 10. E ele quer saber um pilar que vai estar a 3 metros aqui, ó. A 3 metros aqui, que ponto que é esse? 7. E ele quer saber a altura desse pilar. Eu vou colocar um pouquinho mais perto aqui para ficar mais... Ele quer saber a altura desse pilar. Ele quer saber isso aqui, ó. Esse cara aqui, ele quer saber, na verdade, o F de 7. Jô? Tudo bem? E agora é só montar a fórmula. Como que você monta a fórmula daquela função do segundo grau? A fórmula da função do segundo grau. Ah, outra coisa. O que mais que ele falou pra gente? Que a altura da ponte aqui vale quantos metros? 25. Está bem no meio. Qual que é o x do vértice nesse caso aqui? 5. Então, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho as raízes. Então, f de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, f de x vai ser igual a vezes x menos 0 vezes x menos 10. Só que eu preciso achar o valor do A. Olhando aqui, qual é o outro ponto que eu conheço que não são as raízes? Eu conheço esse ponto aqui, ó. Que ponto que é esse? O f de 5 é igual a 25. Professor, Oi? o senhor pode explicar de novo por que que ficou o 5? Porque é no meio das raízes. O x do vértice aqui, ó. Tá. O vértice é meio das raízes. Então, se as Beleza. raízes são 0 e 10, o meio entre elas vai ser o 5. Tudo bem? E agora vamos substituir. O f de 5... Por que você falou que tem que calcular a função de 7? Porque ele quer 3 metros do 10. Olha no gráfico aí, ó. Ué, porque aqui ele fala que tem 3 metros para cá, então aqui é 7. É que são duas partes que tem 3, né? Aí eu confundi. Ou para cá ou para cá, tanto faz. Para cá, se você calcular o f de 3 também, vai dar o mesmo valor. Tanto faz. Beleza. Então, ó, fica a vezes 5 menos 0, 5 menos 10, isso é igual a 25. Então, o valor do vai ficar o quê? A vezes 5 vezes menos 5 é igual a 25. O valor do A vale menos 1. Precisa montar a fórmula? Não. Só deixa escrito, ó, menos 1 vezes x menos 0 vezes x menos 10. E aí ele quer o f de 3, que é igual ao f de 7. Tanto faz, qualquer um dos dois que você calcular vai dar o mesmo valor. Eu vou substituir por 7, tá? Então vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes 7 menos 0 vezes 7 menos 10. Então vai ficar quem? O f de 7 vai ser igual a menos 1 vezes 7 vezes menos 3. Então f de 7 vai ser igual a 21 metros. Fala, Manuel. Chegou? Não foi nada? F de 5 é 25. Eu pensei uma coisa, mas não foi igual. Tudo bem? Beleza. Gente, mas eu igualei a 25, você viu, né? Eu só fiz cagada aqui no começo. Galera, tudo bem essa questão? Beleza? Entenderam como se usa a forma fatorada? Não caiu forma fatorada ainda na UFGD, então tem grande probabilidade de cair forma fatorada na UFGD, tá? Grave isso aí. A número 7. Leia para mim a número 7. Um minutinho para todo mundo ler e me falar se é x do vértice ou y do vértice. Vai. Número 7. É x do vértice ou y do vértice? Marquinhos, em seguida você pode fazer a 9, fazendo favor? Faço. Beleza. É o y no vértice? A 7. Você perguntou. Eu nem li. E aí? A 7 ele quer o quê? Ele quer o lucro máximo. O lucro máximo é o y do vértice. Então é só calcular o y do vértice.
Eu ia fazer a 7, mas pediram para eu fazer a 9. O pessoal de Dourados pediu para fazer a 9. Então, vamos fazer a 9. A 9 é bem parecida, eu acho, com essa número 6 que a gente fez. Luquinhas. Oi, professor. Oi. Tá dando para ver todo o quadro agora? Calma, qual Lucas você tá falando? É comigo ou com o outro? O Petinelli. Petinelli, né? Dá. Acertei o sobrenome, tá? Então, beleza. Ó, questão número 9. A questão número 9, gente, ó, primeira coisa. Olha lá no finalzinho dele. Ele pede o quê? A área máxima do depósito. Grifa aí a área máxima, puxa uma setinha. Y do vértice. Professor, mas como que eu vou calcular o Y do vértice se ele não me deu nem uma função do segundo grau e nem uma parábola? Ele não me deu nada, ele só quer a área máxima. Gente, questão, não interessa qual é o enunciado da questão. Pediu o valor máximo, pediu o valor que deixa máximo, é função de segundo grau, é vértice de parábola. Tudo bem? Mas, professor, não tem a função, você vai criar. Você vai ter que criar. Por mais que não tenha a função, você vai ter que criar. É que não tem jeito de você resolver se não for por função de segundo grau. Então, vai ter que dar um jeito aí, rebolar para cá, para lá, e criar uma função do segundo grau. Então, como que a gente vai criar essa função do segundo grau? Ele fala assim, ó, um exército de munições, um depósito de munições no formato retangular será construído em um campo de instrução do exército. Então, primeira coisa, o formato do depósito lá vai ser um formato retangular. Tá aqui. A planta da construção prevê que esse retângulo está inscrito em uma área cujo formato é um triângulo isósceles de base. Então, peraí. Começou a ficar legal, hein? Ó, primeiro, a gente vai ter um triângulo isósceles. E aí aqui a gente vai colocar um retângulo aqui, onde vai ser o depósito do exército. E ele falou que de base 24 e altura 16. Tá, beleza, tudo bem. Ó, eu vou só montar e vocês terminam depois, tá? Como que você resolve? Primeira coisa, o que ele quer saber? Área máxima. X do vértice, Y do vértice. Y do vértice. Então, se eu te der a função, você calcula para mim. Tudo bem? Qual é o problema dessa questão? Montar a função. Como que eu vou montar, Lucas? Primeiro, ele quer saber a área desse retângulo. Como que você calcula a área de um retângulo? Quem é a base? Não sei. Quem é a altura? Também não sei. Mas eu sei que a área que eu quero saber é base vezes altura. Certo? Você consegue ver dois triângulos semelhantes? Lembra lá quando eu dei de semelhança de triângulos para vocês? Que toda questão que tiver um corte aqui é para você fazer a proporção entre o grandão e a pontinha de cima? Qual é a base do grandão? Qual é a base? Sempre da pontinha de cima, tá? Para não errar. É sempre o grandão com a pontinha de cima. Qual é a base do grandão? 24. Qual é a base da pontinha de cima? B. Porque o B daqui é o mesmo B daqui. Qual é a altura do grandão? 16. Qual é a altura da pontinha? Agora, cuidado. A altura da pontinha seria isso aqui, ó. Quanto que vale isso aqui? 16 menos um H. Aí você vai colocar aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Aí vamos arrumar isso aqui. Vamos cruzar. Posso já simplificar aqui para ficar mais fácil? Esse 16 com esse 24? Dá para simplificar por 8, aqui fica 3, ó, e aqui fica 2, tá? Para diminuir o cálculo. Então vai ficar 2B é igual a 48 menos 3H. Vou passar o 2 dividindo, qual é o valor do B? O B vai ser igual a quem? 48 menos 3H, tudo isso dividido por 2.
Se você quiser melhorar, o B vai ser 48 dividido por 2, vai dar 24. Menos 3H sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse B e vou colocar aqui, ó. A minha área, lembra que você tinha me falado que a área de um retângulo é base vezes altura? E qual é a base? 24 menos 3H sobre 2, vezes quem? H. Certo? Fazer chuveirinho. Qual vai ser a minha função da área? A minha função da área vai ser menos 3H ao quadrado sobre 2, mais 24H. Achei a fórmula do segundo grau. O que ele quer? Y no vértice. Agora é só calcular o Y no vértice. Foi? Entendeu, Denilson? Você pode ver, ó, que nem no começo não tinha nenhuma função de segundo grau. Mas como ele pediu área máxima, é para você usar a função do segundo grau. Ponto. É para você usar a função do segundo grau. Então eu tive que montar a minha função do segundo grau para depois você calcular a área máxima. Tudo bem? Quem tinha perdido era o Daniel? Foi eu mesmo, Marquinhos. Beleza, Daniel. Entendeu? Fechou? Bora pro próximo, então, gente. Qual que é agora? A ordem? Cilindro? É, cilindro. Professor, Oi? o senhor vai disponibilizar em algum lugar a resolução ou o gabarito? Eu vou. Não, é que eu só mandei. Era para ter mandado a resolução. Eu tirei da resolução, né? Mas eu já vou mandar hoje para vocês. Só terminando a aula aqui, eu já vou entrar no computador ali e já vou mandar a resolução de todas as questões para vocês. Tá bom, obrigada. Tá bom? Beleza? Bom, galera, voltando aqui, ó. Vamos lá. Continuando a parte de cilindro agora. Uma outra certeza que a gente tem na prova da UFGD é que todo ano cai o sólido de revolução. Teve um ano que caiu cilindro, teve um ano que caiu cone, teve um ano que caiu esfera. Então, ou vai cair, provavelmente, ou vai cair uma questão de cilindro, ou uma questão de cone, ou uma questão de esfera. Eu coloquei um sólido para revisar por dia para gente. Então assim, quase todo, assim, os 3 últimos anos, 3, 4 últimos anos, sempre caiu uma questão de esfera, uma questão de cilindro, uma questão de cone, uma esfera. Então, assim, eles gostam muito de geometria espacial. Gente, vocês têm que ser especialistas nas provas que vocês vão fazer. Tá? Então, assim, existe um padrão de resolução. Você pega as 4, 3, 5, no máximo 5 provas e resolvam essas últimas provas. Para você entender como a UFGD cobra a parte de matemática, a parte de humanas, a parte de linguagens, que é interessante você se tornar especialista naquele estilo de prova, tá? E outra coisa que é importante você entender também é a linguagem, principalmente de redação, que a UFGD quer trabalhar, tá? Então, vamos para garantir a sua vaguinha lá, com certeza. Bom, moçada, falando de cilindro, gente, cilindro é um sólido de revolução. Então, é um cara que é rotacionado um retângulo. Se você rotacionar um retângulo em torno de um dos seus lados, você vai ter um cilindro, ó. Se você começar a girar, isso daqui vai virar um cilindro. O cilindro, ele é o sólido gerado pela rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. Cilindro é o sólido mais fácil que tem. Por quê? Só tem 2 medidas e as fórmulas são todas gostosas de decorar. Gostosa não, tá? Gostosa eu forcei demais, tá? Tá, gente, ó. Aqui é o raio da base e aqui é a altura do seu cilindro. Qual que é a primeira coisa que você tem que saber de um cilindro? Calcular a sua área da base. A área da base de qualquer cilindro
Qual é o formato da base de um cilindro? A área da base vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área da base do meu cilindro. Quando você planifica um cilindro, o formato da planificação de um cilindro é um retângulo. O formato da planificação de um cilindro é um retângulo. Não sei se você consegue ver que quando você une as duas extremidades de um retângulo, vira-se um cilindro. Então, a superfície lateral de um cilindro, a sua planificação é um retângulo. Em que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, é o comprimento de uma circunferência. Ó, se você enrolar, isso aqui, ó, fica em volta da circunferência. Se você enrolar isso aqui, Gui, ó, fica em volta da circunferência. Qual é o comprimento de uma circunferência? Qual que é a forma do comprimento de uma circunferência? 2πr. Então, isso aqui, quando você abre, esse pedaço aqui, ele vale 2πr. Isso aqui é a altura do seu retângulo. Por isso que a área lateral de qualquer cilindro, sempre vai ser o quê? A área lateral de um cilindro vai ser 2πr vezes h. Foi? E a área total? Qual é a fórmula da área total de um cilindro? A área total de um cilindro, ele é formado por duas bases, então a área total seria 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E o volume de qualquer cilindro? A área da base vezes a altura, fechou aqui, acabou isso. Detalhe, caiu na UFMS já isso, não caiu na UFGD, mas caiu na UFMS. O que ele quer dizer para vocês quando se fala de cilindro equilátero? Toda vez que ele falar cilindro equilátero, não é para você desenhar nada, gente. Ó, falou cilindro equilátero. O que é para você saber de imediato? Cilindro equilátero. Toda vez que ele fala cilindro equilátero, ele quer dizer para você que a altura é igual ao diâmetro da base. Cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro da base. E a partir daí você consegue resolver qualquer coisa de cilindro. Então, basicamente, essas são as fórmulas de cilindro. Primeiro, área da base, πr ao quadrado. Área lateral, 2πrh. Área total, 2 áreas da base mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura. Não esqueçam que o cilindro equilátero é a altura igual ao diâmetro da base. Bom, vamos pegar aí, ó. Vamos pegar o número 15. Tá fácil aí, ó. Questão número 15... só um detalhe. Peraí. Você não pode estar nenhuma prova de vestibular sem saber essa tabela. Você obrigatoriamente tem que saber essa tabela. Inclusive, você teve que saber isso na prova do ano passado. Sabe aquela questão da gota do ano passado? Não era aquela questão. Desculpa, gente, tá gravando, tá? Eu não posso falar esses palavrões, você cancelado no YouTube. Mas, ó, era um cu. Puta que pariu. Você tinha que saber raiz cúbica de 10, velho. A aproximação de raiz cúbica de 10 eu sei que é uma coisa entre 2 e 3, mas... Pô, eu sei que é mais próximo de 2. Mas, assim, trabalhar com aproximação de raiz quadrada, até a gente brinca. Mas com raiz cúbica não é uma coisa tradicional pra gente. Mas também não era difícil. Mas você tinha que saber que uma gota tinha, não sei quanto, acho que era 1 ml, parece. Só que aí a relação de volume não era ml, era em centímetros cúbicos. Como que você sabe que 1 metro vale tanto? Essa tabela você não pode ir para nenhuma prova de vestibular sem saber essa tabela. Qual é a tabela? Eu tenho que 1 metro cúbico equivale a quanto? É igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a quem? 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a quem? 1 ml. Você tem que decorar essa tabelinha aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Você tem que decorar essa tabela. Você precisa disso para qualquer prova de vestibular, tá? E aí, ó, ele fala assim, ó, um reservatório cilíndrico de nitrogênio tem na forma líquida, tem 93,5% de sua capacidade destinada à preservação de embriões, para fins de inseminação artificial. E o restante da capacidade é para alocá-los. Considere π igual a 3,1
E os valores da figura, o volume separado para alocação dos embriões. Gente, ele não quer o volume total. Ele só quer o volume onde você vai alocar esses embriões. É bem estilo da UFGD esse tipo de questão. Que você tem que calcular, mas aí você tem que calcular uma porcentagem em cima. Você tem que trabalhar com mais alguma coisinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular essa questão número 15. Primeira coisa, vamos calcular o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro inteiro? Seria π vezes o raio da base, que era da base, vezes a altura. O volume do cilindro vai ser igual a π 3,1 o raio. Hã? Ai, gente, sério? Me arrependi de escolher essa questão. 12,20. Da onde? Eu não coloquei, ainda bem que eu não coloquei da onde é a questão, sabe? Ah, só um detalhe, as listas são só questões de 2025 e 2026, tá? Então, ser as mais atuais possíveis. Só esqueci de colocar a fonte. Eu prometo que amanhã eu coloco as fontes. E a altura é... Cuidado, cuidado. O raio está em quê? E a altura está em quê? E agora? Eu jogo tudo para milímetro ou jogo tudo para centímetro? Por quê? Porque a resposta é em ml. E aí, se eu deixar em centímetro, eu vou chegar em centímetro cúbico, que já é ml. É assim que você tem que criar um pouquinho de bom senso na hora da prova. Vou jogar para milímetro. Mas, pô, se eu jogar para milímetro, eu vou encontrar milímetro cúbico. Eu não tenho transformação de milímetro cúbico. Então, eu deixo de centímetro cúbico para que eu possa achar o volume. Então, qual que é a altura em centímetros? É só você andar a vírgula uma vez para a esquerda. Se a altura era de quanto? 53,8. A altura vai ser o quê? 5,38. Uma alma caridosa, amada do meu coração, que já multiplicou tudo isso aqui, não esqueça de pegar 12,25 ao quadrado vezes 5,38 vezes 3,1. Vi? Uai, gente. Pera aí, tem alguma calculadora errada aí, hein? Tá. Então, 2.000 quanto? 0,74. Tá. A gente tá usando calculadora, a gente pode usar. Vitor, não me assusta. Não, Vitor, tá? Só que ele não quer isso aqui. Ele só quer saber o quanto vai ser alocado. Ele coloca lá, ó, que para armazenamento, nitrogênio é 93,5%. E para alocar os embriões, são quantos por cento? Então, seria 6,5% de 2.502,74. Deu quanto, Mavi? Não, 162 ml. Tá bom, aproximadamente tem 163. Aproximadamente 163 ml aí, ó. Então, fechou? Beleza? Sem calculadora essa questão seria bem essa na hora da prova, hein? Mais uma de cilindro? A 11? Pode ser 11? Ó, um sólido no formato de cilindro reto tem volume igual a 54 π. Então, a questão número 11, ele fala que o volume desse cilindro é igual a 54 π. E sua área lateral é calculada, ele me deu a fórmula da área lateral, que 2πr vezes h, tá. Que o raio da base, sabendo que a altura desse cilindro é o dobro da medida do raio, grifa aí. A altura é o dobro da medida do raio. Puxa uma setinha. Que tipo de cilindro que é esse? Equilátero. Lembra que eu falei para vocês? Só que agora ele fez o contrário. Ele me deu isso aqui, ó. Ele não me deu informação escrita, mas podia inverter o horário ali, ó. Então ele sabe que a altura é igual ao dobro do raio. Vamos lá na fórmula do volume. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então o volume é 54 π, área da base, π vezes o raio ao quadrado. A questão 11. E a altura vale 2R. Tudo bem? Oi, irmão. Isso, ó. A altura é o dobro do raio. Tá. O que você entendeu?
Me fala o que você acha. Como você acha que seria, então? Aí eu já coloquei, ó, quem é a altura? Eu substituí aqui embaixo, não lá em cima. Mas poderia colocar direto lá em cima, tá? Não faria diferença, não. Tá bom? Aqui, ó, vai dar para cortar o π, vai dar para cortar o π. Ficou quem? 2r ao cubo é igual a 54. Passa o 2 dividindo, o r ao cubo vai dar quanto? 27. Qual é o valor do raio, então? 3. Ele quer o quê? A área lateral. Se o raio é 3, a altura eu já sei que vale quanto? 6. Quem vai ser a área lateral? A área lateral vai ser 2πr vezes h. Então, a área lateral vai ser igual a 2π, o raio 3 e a altura 6. Então, a área lateral vai dar 36π. Foi? Bom, uma dessa é bonitinha de cair, né? Uma dessa é gostosinha para cair. Bora para o próximo, gente. Marquinhos, Hã? eu não entendi essa parte final aí que deu 36. É só multiplicar 2 vezes 3, 6, vezes 6, 36. Ah, tá. Foi? Obrigado. É área agora? Nossa, muito chato, não. Fala, Gabriela. Eu ficaria muito triste, porque eu sou péssimo com números. Verdade, Gabriel. Eu erro muito continha. Eu dei continha. Negócio de continha não é comigo, não. Verdade. Tanto que eu trouxe agora para terça-feira à tarde um auxiliar. Que é o calculador. Eu chamei de calculadora. Eu trouxe ele para fazer cálculo aqui para mim. Ele tá vindo para ele. É o calculador, não é? Não, e ele tá empolgado, que ele acertou não sei quantas questões do ITA. Agora eu falei, porra, bicho, tá no primeiro ano, cara, vai viver, velho. Primeiro ano ainda, calma, depois lá no terceiro. Né? Pô, aqui é muito legal, é muito legal. Eu falei, calma, cara, calma, respira, respira. Não, ele é uma máquina de cálculo. Mas eu falei que eu vou domesticar ele, porque ele é muito afobado. Ele não sabe montar. Ele sabe fazer, quanto que é isso? Ele não sabe montar uma expressão. Por isso que eu trouxe ele para cá. Calma que eu vou te educar ainda, calma. Bom, gente, vamos lá. Galera, questão de áreas. Questão de área. Vamos lá trabalhar com área, gente. Área é um conteúdo bem chatinho para a gente trabalhar, mas é necessário. Porque, tipo, é um conteúdo fácil, tá? Dependendo da questão, lógico, né? Mas, assim, é um mundaréu de fórmulas que vocês têm que lembrar. Não tem jeito, tá? Aqui é decoreba mesmo. Então, ó, vamos começar. A gente já viu hoje como calcular a área de um retângulo mesmo? A área de um retângulo vai ser quem? Base vezes altura. Sempre a área de um retângulo, ó, vai ser igual a base vezes altura. De um quadrado, você é obrigado a saber duas fórmulas básicas. Quais são as duas fórmulas básicas quando se trabalha com quadrado? Primeiro, diagonal do quadrado, L raiz de 2. Área do quadrado, L ao quadrado. Paralelogramo, gente, ó. A gente vai falar todos os quadriláteros, depois a gente vai para os triângulos, tá? Paralelogramo, esse cara aqui, ó. Como que você trabalha com paralelogramo? Quem gosta mais de paralelogramo é a UFMS. Como que você calcula a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo sempre vai ser o quê? Base vezes altura. Cuidado, quem é a base de um paralelogramo? Isso aqui. Quem é a altura? Não é isso aqui. A altura é a distância entre as duas paralelas. Pode estar aqui ou pode estar aqui fora. Isso pode ser a sua altura também. Quando você trabalha com losango, o que é um losango? É aquele quadradinho meio de lado, assim, meio inclinadinho, assim, ó.
O que o losango tem? Ele tem os 4 lados iguais. Mas por que ele não é um quadrado? É porque ele não tem os ângulos iguais. Se ele não tem os ângulos iguais, ele não é um quadrado. Aí, ele, por mais que ele tenha os lados iguais, não é obrigatoriedade de você ter lados iguais e ângulos iguais ao mesmo tempo, tá? Então, ó, aqui isso é um losango. E o losango, ele é o único cara que você não usa nenhum dos seus lados para calcular a área. Ele é o único cara, pode ter qualquer polígono, não sei, lógico, circunferência, você usa lado para calcular a área. O losango é o único cara que você não usa nenhum dos seus lados. Você usa quem? As suas diagonais. A diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. E o trapézio? Como que você trabalha com o trapézio? Qual que é a fórmula da área do trapézio? A área do trapézio é igual a quem? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vale a pena lembrar de um teoreminha que não é que vale só para trapézio, mas geralmente cai em trapézio, chama Teorema de Pitó. Qual é o Teorema de Pitó? Alguém lembra? É aquele que quando você tem um círculo inscrito num quadrilátero. Eu vou desenhar aqui num trapézio, mas vale para qualquer quadrilátero. Ó. Imagina que você tem um quadrilátero circunscrito a esse círculo aqui. Ó. O que você garante quando você tem um quadrilátero circunscrito a um círculo? Que a soma de lados opostos dá o mesmo valor. Então, se você tiver aqui, ó, sei lá, Bzinho, Bzão, aqui Lzinho, aqui Lzão. Você não garante que o Bzinho é igual ao Bzão, Lzinho é igual ao... Não, você não garante nada. O que você garante? Por ter uma circunferência aqui dentro, você garante que a soma de 2 lados opostos dá o mesmo valor. Então, o lado de cima, qual que é o lado de cima? O Bzinho somado com o lado de baixo, que é o Bzão. Isso é igual o Lzinho somado com Lzão. Isso chama Teorema de Pitó. Isso serve toda vez que você tiver uma circunferência inscrita nesse quadrilátero. Tudo bem? Beleza. Foi? Triângulos importantes. Quais são os triângulos importantes? Primeiro, como se calcula a área de qualquer triângulo? Isso aqui é a altura, ó. Isso aqui é a base. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Cuidado, se você tiver um triângulo, mas se você tiver 2 lados com um ângulo no meio, ó, você tem esse lado, você tem esse lado e você tem esse ângulo alfa aqui, ó. Como que você calcula a área de um triângulo quando você tem 2 lados e um ângulo no meio? Seria B vezes C vezes quem? Seno do ângulo dividido por 2. E aí a gente tem a fórmula do desespero. Qual é a fórmula do desespero? É aquela fórmula que você vai tão confiante na questão, é aquela questão que eu te dou os 3 lados de um triângulo. Eu te dou o valor desse lado aqui, eu vou falar que é A, o valor desse lado aqui que é B, e o valor desse lado aqui que é C. Você fala, porra, meu, eu tenho 3 lados de um triângulo. É fácil calcular a área. Dá para usar essa fórmula? Por que não? Dá para usar essa fórmula? Por que não? E agora? Fiquei desesperado. Se você está desesperado, você vai usar qual fórmula? A do desespero. Qual que é a fórmula do desespero? Do Heron. Essa fórmula você só vai usar quando você está desesperado. Está na merda mesmo. Gente, não posso xingar que está gravando, vai para o YouTube. Então, olha só. É a fórmula do desespero. Qual que é a fórmula do desespero? É a fórmula do Heron. Qual é a fórmula de Heron? A primeira coisa, quem é o valor do P? É o semiperímetro. Quem é o valor do P? É o valor do A mais o valor do B mais o valor do C dividido por quem? Por 2. Tudo bem? E a área? Qual que é a fórmula da área do triângulo aqui? A área vai ser igual a quem? A raiz quadrada de quem? P vezes P menos A vezes P menos B vezes quem? P menos C. Essa é a formulinha do desespero. Quando você vai usar essa? Quando você estiver desesperado. Cuidado, só uma dica importante. Cuidado, tá? Quando a gente der os 3 lados,
seja malandro. Verifica se não é um triângulo retângulo. Porque se você tiver um triângulo retângulo, não interessa onde, como você vai estar desenhado. Para você calcular a área desse triângulo, se ele for retângulo, basta você multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Porque os catetos, não interessa como eles vão estar desenhados. Eles vão formar 90 graus entre si. E aí, formando 90 graus entre si, um é a base e outro é a altura. Então, se ele te der os 3 lados, seja malandro. Vai que é um triângulo retângulo, em vez de você usar esse troço de desespero aqui, ó, você vai para cá. Tudo bem? Beleza. Outra forma que é importantíssima, gente, isso já caiu na UFGD. Sabe aquela questão dos círculos? Que a gente liga os centros, forma o triângulo. Que tipo de triângulo que forma ali? Equilátero. Sabe qual que eu estou falando? O Enem também adora aquela questão. Ele já caiu umas 3 vezes no Enem. Tá? E caiu na UFGD, que é das manilhas, que ele liga lá e forma... Gente, é triângulo equilátero. Se você tem triângulo equilátero, gente, desde a primeira aula, eu estou mandando vocês decorarem essas fórmulas aqui. Quais são as 2 fórmulas de triângulo equilátero que vocês obrigatoriamente têm que saber? A altura e a área. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. E da área? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Detalhe, olha para mim aqui. Olha para mim. Não precisa estar círculos para você usar 1/3 e 2/3. Se você ligar daqui para cá, ó, se você marcar o centro, ligar para baixo, sempre será o Rzinho. Não precisa ter círculo desenhado. O Rzinho é o raio da circunferência inscrita. Se você marcar o centro e ligar para cima, aqui, ó, é o Rzão. Não precisa ter círculos desenhados. O Rzinho é o raio da circunferência inscrita e o Rzão é o raio da circunferência circunscrita. O Rzão sempre vai ser o dobro do Rzinho. E aí você tem a relação que o Rzinho é o quê? 1/3 da altura e o Rzão? 2/3 da altura. Posso usar isso em qualquer triângulo? Não. Só posso usar isso em triângulos equiláteros, tá? Eu só posso usar isso em triângulos equiláteros. Foi? Tudo bem? Beleza? Só para encerrar, vai. Hexágono. Hexágono regular. Como que você resolve uma questão de hexágono regular? Divide em triângulos equiláteros. Não interessa o que ele vai pedir para você. Toda questão de hexágono regular, você vai marcar o centro e vai ligar até aqui, ó. Por que isso eu vou ligar até os vértices? Porque o único que forma isso é o hexágono regular. O hexágono irregular, quando dividido, ele forma 6 triângulos equiláteros. Se ele forma 6 triângulos equiláteros, a área do hexágono regular é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área do hexágono regular. Tudo bem? Círculo, rapidão, vai. Quais são as 2 fórmulas de círculos que você tem que saber? Primeiro, comprimento da circunferência. 2πr. Área da circunferência. πr ao quadrado. Foi? Bom, bora lá. Qual que a gente está? E quando elas querem? Já está lá no 16? A 18. A 18, gente, é legal de fazer ela. Só que assim, eu não vou conseguir fazer esse desenho, não vai dar tempo de eu fazer no quadro. Vocês acompanhem comigo aqui, ó. A 18, primeira coisa, você vai olhar que isso aqui, ó, o lado PS. Tá vendo o lado PS? Ó, o quadrado do lado é um quadrado isso. O lado PS, primeira coisa, o S não termina no hexágono. Consegue ver o que eu tô falando aí, ó? Porque assim,
Se você vai meio na inocência, você vai falar que o S termina no hexágono, vai falar, então é 1, 2, 3, 4, 5 lados de hexágono. Tá errado. Porque o S está um pouquinho para frente. Então, o que você vai usar? Você vai usar essa distância aqui, ó. Essa distância do S até o R, ou melhor, do P até o Q, são quantos hexágonos que você passou? 3. Cada hexágono, olha para mim aqui, ó. A distância daqui, aqui, ó, que é a mesma distância aqui do meio, são 2 alturas de triângulo equilátero. Vocês conseguem ver isso daí? Ó, cada pedacinho desse aqui, ó, isso aqui é uma altura de triângulo equilátero. Isso aqui também é a altura de triângulo equilátero. Então, aqui são 6 vezes L raiz de 3 sobre 2. Certo? Dá para dividir, ó, 6 com 2. Então, eu posso falar que o lado do quadrado é 3L raiz de 3. E ele falou que a área de um hexágono, ó, a área do hexágono vale 1. Qual que é a forma da área do hexágono mesmo? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é igual a 1. Vou passar o 4 multiplicando, ficou 6L ao quadrado, raiz de 3, é igual a 4. Vou passar isso dividindo, vai ficar quem? L ao quadrado é igual a 4 dividido por 6 raiz de 3. Eu nem vou racionalizar por enquanto, porque eu vou... O que ele quer saber? A área do quadrado. Ele quer a área desse quadrado aqui, ó. Como que você calcula a área de qualquer quadrado? A área de um quadrado, ele é igual a L ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser 3L raiz de 3 ao quadrado. Bom, a área aqui vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9, vezes 3 vai dar 27L ao quadrado. Só que aí eu vou substituir. No lugar do L ao quadrado, ó, você vai colocar isso. Então, quem vai ser a área? A área vai ser 27 vezes 4 sobre 6 raiz de 3. Então, a área vai dar 108 sobre 6 raiz de 3. Divide, fica 18 sobre raiz de 3. Racionaliza. A área vai dar 18 raiz de 3 sobre 3. Cortou, a área deu 6 raiz de 3. Foi? Foi. Beleza? Gente, entenderam? Acho que tá bom de área. Marquinhos, Ah, aí bem onde você tá, de onde saiu L raiz de 3 sobre 2 no quadrado? porque olha só, você consegue visualizar no seu desenho que do P até o Q são 3 hexágonos. Sim, E cada hexágono, olha aqui onde que eu estou pintando, ó, vale uma altura de triângulo equilátero. Certo? entendi já, obrigada. Então, são 6 alturas. Por isso que é 6 vezes L raiz de 3 sobre 2. Tá, obrigada. Por nada. Beleza? Gente, tranquilo? Último tópico? Você vê que assim, é pauleira, gente. São 15 conteúdos até o FGD. Tá? São 15 conteúdos até a UFGD. E aí, galera, lógico que eu não podia ficar... Vocês viram que eu peguei um de matemática básica, um de álgebra, um de espacial, um de geometria plana e agora faltou o quê? Analítica, lógico, eu não ia deixar vocês sem ela. Então, ó, não ia deixar sem a nossa querida geometria analítica. É ponto ou é reta? Ponto?
Não, tá tão cansado. Dormiu a estrada inteira, tá? Ó, eu saí, era 10 horas da manhã de Olímpia. Tá? Ela dormiu das 10 da manhã até as 5h30 da tarde. Não, 5 horas que eu tava amassando o irmão dela no carro. Eu falei, ó, acorda. E agora que falou que tá tão cansada. Cansado, foi eu vim dirigindo. Aquela hora que você mandou do dia que você ia estar aqui 5 horas, eu nem tinha entrado, eu tava entrando em Campo Grande ainda, tá? Aí eu passei aqui na frente, eu falei, putz, eu vou ficar aqui. Aí eu pedi para entregar o material lá na minha casa. Eu falei, cara, se eu tivesse pedido para entregar o material, que eu já tinha ficado aqui. Eu fui lá na minha casa, peguei a mochila, o material e eu vim para cá. Bom, galera, vamos lá. Começamos aí a nossa revisão de geometria analítica. Caiu questão de geometria analítica já na UFD? Todo ano, tá? Ano passado caiu reta. Ano retrasado caiu circunferência, que é aquela das circunferências, assim. Acho que depois, anterior foi ponto, que foi de distância de pontos, se não me falha a memória. Assim, é uma questão de analítica por ano também, geralmente cai. E aí, lógico, eu coloquei ponto para revisar hoje, acho que reta amanhã, circunferência na sexta. Então, eu coloquei os 3 principais tópicos para a gente revisar também desse conteúdo, tá? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, quando se fala de ponto, o que a gente tem que saber de ponto? Primeiro, ponto médio. Como que você calcula ponto médio? Ponto médio. Quando se calcula ponto médio? Não é para desenhar, galera. Ponto médio é assim, ó. O ponto médio ele é formado por 2 coordenadas, que ele é o xm e o ym. Geralmente você tem um ponto A, você tem um ponto B lá na frente, ó, e aqui está o seu ponto médio, certo? O ponto A, ele também tem 2 coordenadas, ele é o xa e o ya. O ponto B, ele tem o xb e o yb. Quem é o ponto médio? Xm e ym. Qual é o valor do xm? O valor do xm vai ser igual a quem? xa mais xb dividido por 2. Quem é o valor do ym? Ya mais yb dividido por 2. Então, xm, xa mais xb sobre 2, ym, ya mais yb dividido por 2. Tudo bem? Beleza. Bom, além disso, caiu o baricentro. Gente, baricentro. Se ele perguntar quais são as coordenadas do baricentro, baricentro não é equidistante a vértice, não é equidistante a lá, não é equidistante a nada. O baricentro, ele é um ponto G, ele é formado por 2 coordenadas, só que é de um triângulo. Se for de um triângulo, o que você faz? Aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o ponto B, aqui vai ser o ponto C. Ponto A, xa, ya. Ponto B, xb, yb. Ponto C, xc, yc. Como que você faz para calcular as coordenadas do baricentro? O baricentro é esse ponto aqui, ó, que a gente chamou de ponto G. E como que você calcula esse ponto? Média. O xg, quem vai ser o xg? Vai ser o xa mais o xb mais o xc, o quê? E o YG, quem vai ser o YG? YA mais YB mais YC dividido por 3. Já caiu na UFGD, distância de 2 pontos. Qual é a fórmula da distância entre 2 pontos? Qual é a fórmula da distância entre 2 pontos? Se você tiver aqui, ó, um ponto A e lá na frente tiver o ponto B, como que você faz para calcular a distância entre esses 2 pontos? Qual foi a questão da UFGD que caiu isso? É alguma que ele me dava os 3 vértices de um triângulo, acho que foi 2023, e ele perguntava que tipo de triângulo que era. Perguntava o tamanho dos lados e qual o tipo de triângulo que era. Então, para você calcular o tamanho de um lado, bastava calcular a distância entre 2 pontos.
Como se calcula a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos vai ser quem? Raiz quadrada de quem? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Isso é a fórmula da distância entre dois pontos. Tudo bem? Dica do Marquinhos para vocês. Anota aí, vai. Se um ponto pertence ao eixo X, o que eu estou querendo dizer? Se um ponto pertence ao eixo X, se o ponto pertence ao eixo das abscissas, o que eu estou querendo te dizer é que o X é zero. É sempre o contrário. Se ele pertence ao eixo X, o Y é zero. Se o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Tá, beleza. Volta comigo. Se o ponto pertence ao eixo das abscissas, o que vocês me falaram? E como que você monta esse ponto? Porque assim, beleza, o Y é zero, mas como que eu vou usar essa informação na questão? Você vai escrever assim, clarinha. O ponto que pertence ao eixo das abscissas, ele é X e zero. É assim que você usa ele, ó. E se ele pertence ao eixo das ordenadas? 0 e Y. O meu ponto é 0 para X e Y aqui, ó. Esse é o ponto que pertence ao eixo das abscissas. Esse é o ponto que pertence ao eixo das ordenadas. E se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? X e Y são iguais. Quando ele fala que o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o que eu estou querendo te dizer é que o X e o Y são iguais. Então, o ponto, ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ele é X e X. E se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares? X e menos X. Se um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas são iguais, porque as distâncias são iguais. Se um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, as distâncias também são iguais, viu? Só que um vai estar aqui em cima e o outro vai estar aqui atrás. Então, as coordenadas não são iguais, elas são opostas. Tudo bem? Beleza, gente? Tudo bem? Outra coisa, já caiu na FGD isso daí. Como que você calcula a área de triângulo? Pelo determinante. Se você tiver 3 pontos, olha só. Se você tiver 3 pontos, assim, ó. Você tem o ponto A, você tem o ponto B, você tem o ponto C. Para você calcular a área desse triângulo aqui, como que você faz para calcular a área desse triângulo? Para você calcular a área, sempre vai ser o quê? Módulo, tem que ser em módulo, tá? A área é em módulo do determinante dividido por 2. E como que você calcula o determinante? Tem as duas regras, ou por determinante ou pela regra do chiqueirinho. Como você aprendeu, você mantém do mesmo jeito, tá? Pelo determinante é assim que você monta, ó. Pelo determinante é XA, YA, XB, YB, XC, YC, 1, 1, 1. Isso é pelo determinante. Pela regra do chiqueirinho, que é a que a gente viu aqui na sala, é aquela XA, YA, XB, YB, XC, YC, XA, YA. E aí você calcula como se fosse determinante. Achou o valor do determinante? Em módulo, divide por 2. Tudo bem? Só mais um detalhe. Caiu isso na FGD. E se eu não te der os pontos? Se eu te der retas? Como que eu faço para achar a área do triângulo limitado por 3 retas? Tipo, te dou a equação de 3x menos y igual a 0, 3y menos x igual a 0, e sei lá, x... Acho que era essa questão da UFGD, se eu não me engano. E eu pedi a área desse triângulo aqui, ó. Como que você faz? Para você achar a área do triângulo, você tem que achar os pontos. Você vai ter que achar esse ponto aqui, ó. O ponto A seria o ponto de intersecção entre as duas retas.
para você achar o ponto de intersecção entre duas retas, duas maneiras. Na verdade, de uma maneira só, iguala as retas, ou monta o sistema e resolve, é a mesma coisa. Achei o ponto A. Vou ter que fazer isso para achar o ponto B. Eu vou ter que fazer isso. É como se estivesse montando 3 sistemas. Um para achar o ponto A, um para achar o ponto B e um para achar o ponto C. Achei o ponto A, achei o ponto B, achei o ponto C, aí eu calculo o determinante dividido por 2. Tudo bem? Entenderam? Então, ó, intersecção entre duas retas é sempre montar um sisteminha, ó, igualar as equações, tanto faz. Aí é vocês que definem na hora da prova. Tudo bem? Galera, entenderam? Alguma dúvida até aqui? De boas? Então, bora lá fazer questão. Vamos lá. Ah, olha só. Quem não viu, quem precisa, eu mandei já nos grupos a resolução das provas 2022 e 2023. Amanhã eu vou mandar 2024. Tá? Amanhã de manhãzinha eu já mando. Manhãzinha não, calma, gente, tá? Umas 10, 11 horas da manhã eu já mando a prova de 2024 para vocês. Tanto o videozinho quanto a resolução da prova em PDF lá bonitinho, tá? Amanhã à tarde, às 2 horas, eu vou abrir um link de plantão para quem quiser tirar dúvida. Amanhã eu vou abrir um link de plantão também às 2 horas. Mando lá nos grupos o link pelo Meet. Amanhã, que hora começa a nossa aula? 7h30, tá? Amanhã, 7h30, a gente tem mais 5 tópicos. Vai ser das 7, mas acho que não vai dar 2 horas, assim, mas tem média de 1h30, 2 horas de conteúdo nessa pauleira, rapidão assim. E na sexta começa que horas? Às 5 da tarde, porque sexta-noite ninguém merece também. Tudo na vida tem um limite, tá? Tudo na vida, sexta-noite também, aí já passa do limite. Tudo bem? Aí, para vocês de Campo Grande, vai ser online. E aí, galera de Dourados, pessoal do presencial de Dourados, vai ser lá na nossa salinha. Beleza? Bom, galera, só um adentro rapidinho. Olha a questão número 22. Como você faria essa questão? Bom, galera, e aí? Como que eu faço para achar a área desse triângulo que ele pediu? Ideias? Primeiro, falou a área de triângulo, você tem que achar o quê? Os pontos. Eu tenho que achar esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. Bom, primeiro, para achar o ponto A, qual que é o nome dessa reta aqui, ó? Esqueci de anotar. S. A reta S, ele tem a equação da reta S? Qual é a equação da reta S? Y igual a x mais 5. Olha para mim aqui. No ponto A, qual é o valor do x? 0. Então, para você achar o ponto A, você já sabe que o valor do x dele vale 0. Se o x dele vale 0, qual é o valor do y? 5. Diretão, ó. Substituir o 0 aqui, achou. Então, quais seriam as coordenadas do ponto A? Seria 0 para x, 5 para y. Tudo bem, Albi? Tá. Qual que é o nome dessa reta aqui, ó? R? Você tem a equação da reta R? Qual é a equação da reta R? Como que é?
Menos 5 sobre 2x mais 12? Não tem y? Ah, tá. E y igual a menos 5 sobre 2x mais 12. Nesse ponto aqui, ó, o ponto C, qual é o valor do y? 0. No ponto C, você consegue ver que o y vale 0? Então, eu vou substituir o y, ó, para achar o ponto C. Eu já sei que o y vale 0. Vai ficar quem, Dudinha? 0 é igual a menos 5 sobre 2x mais 12. Posso passar o 2 multiplicando? Dá uma vontade, né? Mas não passa não, porque tem um 12 somando aqui, ó. O que você tem que fazer? Joga pra cá. Pode fazer mesmo? Você pode, mas, ó, Mavi, ó, fica mais fácil fazer isso aqui, ó. 5 sobre 2x é igual a 12. Passei o 2 multiplicando, ficou quem? 5x é igual a 24. Qual é o valor do x? 24 sobre 5. Ou, quando é isso? 4,8. É fração e resposta? Não deixa na forma fração. Então, ó, que ponto que vai ser o ponto C? 24 sobre 5 e 0. E para achar o ponto B? Eu vou igualar as equações. Quais equações que eu vou igualar? A R e a S. Foi? Então, ficaria como, Clarinha? Ficaria, para achar o ponto C, eu vou igualar as duas equações. Então, vai ficar x mais 5 é igual a menos 5x sobre 2 mais 12. Posso passar o 2 multiplicando? Por que não, Amador? Tem um 12 enchendo o saco ali. Então, o que você vai fazer? Vai tirar o MMC aqui, ó. Não tem ninguém embaixo, vale 1. O MMC sempre tira dos dois lados, ó. 12 para cá, 12 para lá. Divide e multiplica, fica 12x mais 60 é igual, aqui vai dar menos 30x? Menos 30x mais 144. Corta, corta. E aí vamos resolver. Vai ficar quem? 42x é igual a 84, o valor do x é igual a 2. Só cuidado, galera, presta atenção em mim aqui, ó. Olha todo mundo para mim aqui, ó. Olha todo mundo para mim aqui. Eu preciso do ponto C, ou do ponto B. Todo ponto, que nem aqui, ó, eu achei o valor do x, achei o valor do y, achei. O ponto, ele é formado sempre por duas coordenadas. Eu achei o valor do x. Como eu faria para achar o valor do y? É só substituir. Em qual delas? Qualquer uma. Você vai substituir que tem fração ou que não tem fração? Lógico que não tem fração, né, gente? Pelo amor de Deus. Y é igual a x mais 5. O y vai ser igual a 2 mais 5. O y vai ser igual a 7. Então, qual é o ponto C, ou do ponto B, odd? 2 para x e 7 para y. E aí ele quer a área do triângulo. Para você calcular a área do triângulo, eu faço pelo chiqueirinho, tá? A galera que aí tá vendo online, se faz por determinante, faz por determinante. Eu vou fazer pelo chiqueirinho. Então, ó, o meu determinante vai ser igual. O ponto A, qual que é o ponto A aí, Luquinha? 0 e 5. O ponto B? 2 e 7. O ponto C? 24 sobre 5 e 0. Repete só o 0 e 5, ó. Do jeito que a gente faz, repete só o 0 e 5. Aí vai descer multiplicando. Aqui vai dar quanto? 0, aqui. 0 e aqui. Todo mundo consegue ver que vai dar 24? Porque o 5 corta na multiplicação. Então, aqui vale 24. Na volta, menos 10. Aqui, alas. Menos 168 sobre 5. E aqui quanto? 0. Então, qual vai ser o valor do determinante? O determinante vai ser 24 menos 10 menos 168 sobre 5. Então, o determinante vai ser igual. De cabeça, vai dar 14, vai dar 70, vai dar menos 98 sobre 5.
Só que ele não quer o determinante, ele quer o quê? A área. E aí você vai fazer o quê para achar a área? Módulo do determinante dividido por 2. Então, quem vai ser a área desse triângulo? Vai ser módulo de menos 98 sobre 5 dividido por quem? Então, quem vai ser a área desse triângulo? A área vai ser 98 dividido por quem? Por 10. E agora, dá para simplificar por 2. Fica quem? 49 sobre 5. Tem resposta. O duro é que fazer um trem desse tamanho não tem resposta. Letra aí? Galera, querem que faça mais alguma? Ou tá bom já? Tá bom? Então, moçada, vamos encerrar nosso primeiro dia de revisão para o FGD, tá? Amanhã, então, às 19h30. Galera, desculpa pelo atraso. Amanhã foi resolucionado o probleminha ali para a gravação. Tá? Amanhã, pontualmente, às 19h30, eu mando 5 minutos antes, eu já mando o link para a gente começar amanhã às 19h30. Quais são os conteúdos de amanhã? É que eu estou sem celular, já transmitindo. Combinatória, exponencial. Meu Deus do céu. Tem coisa então, gente? Um beijo para vocês, uma boa noite a todos. Muito obrigado e até amanhã. Oi. Feliz Dia dos Professores. Obrigado, gente. Obrigado, então, ó. Então, ó, um beijo para vocês e até amanhã. Obrigado. Que isso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Falou, Marquinhos. Beijos. Correu domingo? Não. Não foi? Sou meu irmão. Seu irmão ganhou? Eu não escrevi. Beijo, Carolzinha. Correu 21? Eu não consegui escrever, cara. Foi no dia 30 vezes. Aí estava. Só finalizar isso, chama. E aí, a gente estava aqui. E aí eu falei, bom, vou sair daqui e já vou me escrever. Aí eu liberei acho que 10 minutos antes. Não, quando eu cheguei em casa, Eu tenho essa da Nari. O que é essa? Umas essas que eu ganhei, eu não sei aonde. Tipo, olha, faz separar assim. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu sou do trecho aqui, eu vou para São Francisco, né? Ali perto da praça, mas eu tinha mais vaga. Eu falei, velho, aí não tem mais nada. Então, eu falei. Eu também. Essa semana eu dei uma gravadinha. Gravadinha não, né? E aí eu falei, não tava assim. Aí eu fui para a esteira, né? O primeiro dia eu corri 2 km. Obrigada. Aí, falei, não, tá massa.